É a altura então de fecharmos esta nossa playlist com esta concepção de uma aplicação conceptual sobre multitenant. E depois de no vídeo anterior nós termos verificado como implementar aqui muito simplesmente uma nova coluna que contém o nome da base de dados a que cada usuário se vai ligar, nós criamos depois cada uma dessas bases de dados exatamente com a mesma estrutura para facilitar depois a lógica das regras de negócio dentro da nossa aplicação, que é isto que vamos fazer agora neste vídeo. Isto é, independentemente do utilizador ou do usuário que se logar, ele vai ter um banco de dados específico para a sua empresa, mas a estrutura desse banco de dados vai ser sempre igual a qualquer uma das empresas. O que varia é o conteúdo, daí que nós tenhamos aqui produtos de um tipo, aqui temos outro tipo de produtos e aqui temos outro tipo de produtos. Bom, posto isto, vamos então aqui às implementações que temos agora que fazer. Nós já fizemos uma que era muito importante aqui na parte do controlador, que foi criar aqui na parte do login o carregamento da base de dados da empresa. Então o que nós vamos ter agora que fazer é o seguinte: quando formos aqui à parte das consultas, isto é, quando selecionarmos a opção consultar, o que nós vamos fazer não é apresentar simplesmente um eco consultar. Nós vamos apresentar uma tabela com a lista dos produtos que estão guardados no banco de dados. É tão simples quanto isso. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Eu vou fazer um Ctrl C cedilha para abrir o terminal e vou criar em primeiro lugar o meu model para o produto. Ok? Ora, se a tabela se chama produtos, ok? Independentemente da base de dados que estivemos agora a falar, estamos a falar de qualquer uma destas, vamos concentrar a nossa atenção apenas aqui, por exemplo, na base de dados da empresa A. Eu tenho produtos, então o meu model vai ser criado da seguinte forma: PHP Spark, é o mesmo que o PHP Artisan para o Laravel, ok? Make model produto no singular, ok? Quando eu pressionar o return, ele vai-me criar este script que aqui está na posição certa e com uma série de implementações. Vamos abrir aqui na pasta do Models, temos aqui o nosso produto e reparem que ele já agregou aqui um conjunto de informações ou de propriedades deste model. O que é que nos vai agora interessar aqui alterar? Em primeiro lugar, a nossa chave primária aqui não se chama ID, é ID produto. Então o que nós vamos colocar aqui é simplesmente ID produto. Eu não quero que os resultados venham em forma de um array associativo, quero que venham em forma de objeto. Object. E aqui na parte dos timestamps eu vou dizer que ele usa timestamps é igual a false e aqui eu vou pura e simplesmente eliminar estas propriedades todas, não interessa que elas estejam ali definidas. Temos aqui o nosso model definido. No entanto, há um aspecto que é o diferencial relativamente a outro tipo de projetos, que é a forma como este model está relacionado com uma nova base de dados. Já não é o clientes, ok? Já não é aqui o cliente que aqui está, ok? Mas é uma base de dados ou um banco de dados diferente e com um nome que é dinâmico. Eu já vos vou mostrar como é que nós vamos fazer essa implementação. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos à parte do config e vocês vão encontrar aqui na parte do database a informação de uma ligação por default, ok? Ora, eu neste caso o que eu vou fazer é simplesmente selecionar tudo isto que aqui está, ok? Vou esquecer aqui o public, vou apenas selecionar ali o default e vou copiar esta estrutura toda porque ela vai ser fundamental para a definição do construtor do meu model. Porquê é que eu vou ter que ter um construtor do meu model? Porque este meu model não está relacionado com a base de dados genérica da minha aplicação. Reparem que a base de dados genérica da minha aplicação está aqui identificada. Trata-se de uma base de dados chamada clientes, que tem um utilizador chamado root, e é esta base de dados que vai ser utilizada sempre que eu fizer requisições a models. Se eu não definir aqui rigorosamente mais nada, o que o sistema vai procurar quando eu quiser fazer pesquisas neste model é a existência de uma tabela chamada produtos dentro da base de dados de clientes. Ora, sabemos que não existe. Então, para isso, eu vou ter que especificar que este model vai a uma base de dados diferente. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou construir aqui uma propriedade ou um método, neste caso, peço desculpa, que é o public function __ construct. E este __ construct significa quando eu fizer uma instância deste meu model, é esta parte do código que vai ser executada em primeiro lugar. Bom, uma vez que o meu model é uma extensão de um model base, eu aqui quero que seja executado dentro do meu construtor o
construtor desse model base. E vocês fazem isso fazendo o seguinte: parent, dois pontos, construct. Basicamente estamos a dizer, ok, eu quando instanciar esta classe num objeto meu, eu quero que ele execute também uma instância do objeto, ou neste caso a parte do construtor desta classe model, para importar todas aquelas funcionalidades do Query Builder que ele vai automaticamente importar. Bom, posto isto, o que é que nós vamos aqui definir? Vamos definir as propriedades da ligação à base de dados, ou banco de dados, da empresa do usuário. Quando nós chegarmos aqui à utilização deste model, nós já vamos saber quem é o usuário que está conectado. E essas informações estão na seção. Então, se eu agora colar aquele default que eu copiei anteriormente, eu vou agora poder colocar aqui o quê? O usuário continua a ser root, mas a base de dados já não é aquela que eu tenho aqui no meu env, chamada clientes, mas é uma base de dados que vem da seção. Então, session, usuário, e agora aqui o nome da empresa. Ora, empresa, base de dados. Então, quando eu chegar aqui a estas configurações, o que vai ser injetado aqui é o nome da base de dados que veio com o login do usuário. E tenho isto feito. Agora, obviamente que eu aqui vou ter que dizer que this database, isto é, a base de dados que alimenta este meu model, é igual, e agora reparem, vou colocar aqui, é um config barra database, e agora dois pontos, connect, e vou dizer aqui que quero conectar-me com estas definições que aqui estão. Eu vou até alterar aqui para custom, assim, ok, ou custom, ok, assim desta forma, peço desculpa, e vou colocar aqui o custom. Okay? Então, eu, na prática, quando fizer uma instância deste meu model, ele vai executar não só o arranque do model base, depois vai definir o conjunto de configurações para a minha conexão, nomeadamente indicando aqui qual é o nome da base de dados a que se vai ligar neste caso, e depois vai definir então que a base de dados deste model é esta que eu tenho aqui configurada com estes dados todos. O nosso produto está feito, o nosso model. Agora vamos aqui ao consultar. No consultar deixamos de ter isto e passamos a ter o seguinte: produtos é igual a new produto. Ora, o new produto, neste caso, escrevendo desta forma e pressionando o tab, ele vai adicionar lá no topo aqui o produto, ok? E portanto passamos a poder usá-lo aqui. Vamos aqui voltar ao consultar, mais fácil vir por aqui. E agora o que é que eu vou simplesmente dizer? Eu vou dizer assim, olha, o produtos. Olha, neste caso vamos ter aqui o resultados é igual a produtos find all. O find all vai buscar tudo o que está no banco de dados. Vamos verificar aqui num print data os resultados. Vamos ver os dados ainda em bruto. Então eu vou agora aqui regressar à minha aplicação, vou colocar aqui João ABC123, vamos ver se não existe aqui qualquer problema. Ok, tudo muito tranquilo, ele fez o login normal. Reparem que se eu for à minha sessão, como vimos no vídeo anterior, nós temos aqui a possibilidade de vir aqui ao main barra ver sessão e vamos ver aqui que o empresa BD é o empresa A. Então se eu agora for aqui ao consultar, ele vai me dizer, ok, você tem aqui um problema. Porque o find all, ok? Vejam bem o que é que eu escrevi aqui, o find all não existe. Obviamente que não existe, portanto, find all, desta forma. Vou agora refrescar e reparem que já tenho aqui a tabela dos meus produtos. Isto é, os produtos relacionados com a empresa A. Se eu clicar aqui, nós vamos ver aqui a laranja, ananás, coco, que é a empresa à qual pertence o João. Vamos entrar com a empresa à qual pertence a Ana, que é a empresa C, que vai ter aqui uma lista substancialmente maior de produtos. Então, para isso, eu vou fazer aqui um logout, vou aqui voltar atrás, vamos fazer aqui um logout, vamos colocar aqui a Ana, vamos colocar o BBBAAA, entramos com a Ana, ela tem também permissões para ir à área de consultar e quando ela entra lá, tem aqui então a lista de produtos dela. O que é que nos falta fazer aqui? Bom, muito simples, vamos fazer a implementação visual dos resultados que aqui estão. Como é que nós iremos fazer isto? Bom, eu já tenho aqui esta implementação toda, vamos deixar ficar assim. Eu vou inclusive dizer que aqui
data de produtos é igual a produtos final, portanto, ou find all. Neste caso eu estou a ir buscar os produtos todos e a guardá-los dentro desta variável que vai ser passada para dentro de uma view. Eu tenho aqui nas minhas views uma área de layouts que tem o layout base que faz a incorporação inclusiva do Bootstrap e portanto eu vou usar aqui o main layout e vou criar aqui uma view dentro chamada consultar, ok? Consultar. Ora, o consultar.php vai ter a seguinte estrutura. Neste caso vai apresentar aqui 3 elementos de PHP, um deles é o extend, então vamos colocar aqui this extend layouts barra main underscore layout. Tenho então o layout a partir do qual a minha página vai ser inserida. Aqui eu vou colocar o this section content. E este content está relacionado com o facto de no meu layout eu ter aqui uma área para apresentar o conteúdo, ok? Ele apresenta a área de navegação e depois faz o render do conteúdo. E agora vou dizer que aqui é um this end section. E tenho ali o términos da minha sessão. Da minha secção, perdão. O que é que eu vou colocar aqui pelo meio? Vou criar uma estrutura muito simples com um container, uma row, uma call e dentro dela uma table. Mas vamos até criar condições aqui para verificar se existirem produtos vai aparecer essa tabela, se não existirem vai aparecer uma mensagem genérica dizendo que não há produtos na tabela. Então vamos fazer assim, div, vamos tirar a partir do Emmet Abbreviations, .container, container normal, não vamos colocar um fluid, vamos colocar aqui um div.row, que vai ter também uma margem y de 5, dentro dele vamos colocar um div.call. Muito bem, aqui dentro nós vamos ter que ter algumas lógicas de PHP, então eu vou colocar aqui PHP e fecho de PHP. Vou aproveitar já para copiar aqui, eu vou ter aqui um if, um else e um end if. Então eu vou ter aqui um if qualquer coisa, vou colocar agora, só para não ter erros ali, o true, else, e depois aqui o else tem que ser com 2 pontos, aqui também tem que ser com 2 pontos, e aqui tem que ser o end if. Ora, que perguntas é que eu quero colocar aqui? Eu quero perguntar em primeiro lugar, aliás, eu vou colocar aqui que não existem produtos para apresentar, ok? Esta é a mensagem no caso de não existirem produtos ou de nem sequer ter chegado aqui uma variável chamada produtos, então eu vou fazer duas perguntas. If, e agora, is set produtos, isto é, se não está definido produtos ou produtos, neste caso, count de produtos for igual a 0, isto é, se não estiver definidos os produtos ou se a totalidade dos produtos for um array vazio, o que eu vou fazer é apresentar isto. Caso contrário, vou apresentar uma tabela. Vamos colocar aqui table. Nesta table vamos colocar um class table para o Bootstrap lhe dar a sua apresentação tradicional. Vamos ter aqui um thead, dentro do qual temos um tr e 2 ths. Os 2 ths vai ter o id do produto, vamos colocar aqui simplesmente o id, e o outro vai ter o produto, que neste caso é o nome. Depois vamos ter aqui um tbody. No tbody eu vou ter aqui o seguinte, um ciclo for each. Então vamos colocar aqui o PHP e vamos fechar aqui o PHP. Neste caso eu vou colocar aqui um for each por cada produtos as produto. Vamos colocar aqui assim. Agora vamos inserir aqui o and for each. Ok? O que nós vamos colocar aqui é a criação de uma table row, dentro das qual vamos ter 2 TDs. O que é que estes 2 TDs vão fazer? Eu vou inclusive colocar aqui a forma de escrever nas duas linhas. Okay? Vou ter aqui o produto e depois aqui à frente cada uma das propriedades. Neste caso vai ser o ID produto e aqui vai ser o nome, que é a identificação que ele tem aqui na base de dados. O ID do produto e o nome. E por conseguinte, posso inclusive aqui dentro desta área colocar um parágrafo a dizer total, strong, e agora colocar aqui um outro bloco com a contagem count de produtos. Para mostrar aqui, ok, eu tenho aqui isto mal, um bocadinho de dislexia também não faz mal nenhum, e aqui está então a minha implementação. Vamos verificar ainda aqui que neste caso nós precisamos fazer um return view, chamar o consultar, não é? Que é o nome
desta view que aqui está dentro e passar-lhe o data. Ok, penso que a implementação está feita. Vamos verificar então na prática se isto vai funcionar. Vamos aqui clicar no consultar. Reparem como já estão a aparecer aqui os dados corretos. Esqueçam os alinhamentos, tudo o resto. Se eu fizer agora um logout aqui da Ana e entrar com o João. João, ABC123, vou entrar, vou clicar aqui, vou passar primeiro esta fase terrível do Google. Vamos aqui clicar em consultar. Cá está o João, tem acesso aos seus produtos. Finalmente vamos testar aqui o Carlos. O Carlos tem um AAABBB, vamos aqui entrar e vamos clicar aqui no consultar e cá está então. Portanto, como podem verificar, conceptualmente está criada aqui a ideia que eu penso que é relativamente simples de vocês perceberem. Ela é altamente dinâmica, o que permite que, se vocês quiserem depois fazer experiências de acrescentar outros clientes que têm acesso todos eles à base de dados da empresa A, não há qualquer problema. Vocês colocam aqui o cliente com a sua respectiva palavra-passe, com as permissões para entrar pelo menos no 001, que é para poderem consultar os produtos. Se colocarem empresa A, esses novos clientes vão todos ver, ou esses novos usuários, vão todos ver a mesma informação que o João vê. O mesmo acontece depois para todos os clientes seguintes. Eu espero que esta curta playlist tenha sido interessante para vocês perceberem os conceitos básicos e conceptuais do que é criar uma aplicação multi-tenant. Obviamente que nós poderíamos explorar aqui de uma forma muito mais aprofundada, muito mais longa, estes conceitos, porque depois vocês podem ter gestão de usuários ao nível de cada empresa e, enfim, uma forma completamente mais aprofundada de vocês poderem ter uma gestão empresa a empresa. Obviamente que eu não vou estar a perder este tempo aqui, porque não, seria muito overkill, para usar um termo em inglês, isto é, nós iríamos perder aqui imensas horas a fazer isso, mas de qualquer das formas penso que com este exemplo que nós vimos nesta playlist, eu acho que vocês já têm a ferramenta necessária para poderem fazer extrapolações para a criação das vossas aplicações.